O Agora Jogo do Poder recebe hoje para a Sabatina a candidata ao governo do estado do Piauí pelo PCO, Lourdes Melo. Olá, candidata, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu quero primeiramente agradecer, pelo convite a participar deste programa. E ao mesmo tempo eu quero me apresentar. Eu sou Lourdes Melo. Candidata, desculpe, não querendo calar a senhora, mas nós vamos já iniciar a sabatina com a contagem do tempo. Esse primeiro momento foi só para o seu boa tarde. Muito obrigado pelo seu boa tarde. Olha, para sabatiná-la estão aqui os jogadores e jogadoras do Jogo do Poder. A sabatina vai durar 30 minutos. O seu tempo começa a contar a partir da primeira pergunta. Mas antes, vamos conhecer melhor a candidata Lourdes Melo com o seu perfil. Confira. Esta é a quinta candidatura de Lourdes Melo a governadora do Piauí, do PCO. Natural de Pedreiras, no Maranhão, tem 69 anos de idade, é servidora municipal aposentada e professora da ativa do governo do estado. Começou a concorrer ao Palácio de Karnak desde 2006, mas também já concorreu à Prefeitura de Teresina em 4 oportunidades, sendo a última em 2020. Foi a última dos 9 candidatos deste ano a entrar na disputa. Tá, então, apresentada a candidata Lourdes Melo. Vamos lá, então, iniciar a sabatina. O tempo começa a contar a partir da primeira resposta da candidata. Candidata, essa eleição, a senhora já disputou vários pleitos, ela tem um momento diferente. Quando a senhora viralizou nacionalmente, passou a ser bastante conhecida. No entanto, ainda enfrenta dificuldades para fazer a sua campanha. Nós já registramos aqui, inclusive, no Jogo do Poder, a senhora fazendo panfletagem, buscando doações. Então, eu pergunto para a senhora, o que mudou neste processo eleitoral? A senhora está sentindo uma aceitação maior ao seu projeto, às suas ideias, ou as dificuldades de sempre continuam para fazer ecoar a sua candidatura? Então, primeiramente eu queria me apresentar, você me interrompeu? Sim. Fique à vontade. Eu sou Lourdes Melo, sou candidata pelo Partido da Causa Operária, PCO, o nosso número é o 29, estou concorrendo a ser governadora do estado do Piauí e estou aqui para poder me comunicar com a população e mostrar que nós temos um programa de luta, que não é somente para as eleições. Durante as eleições é oportuno porque nós temos a oportunidade de, por exemplo, estou aqui agora, de participar do momento onde toda a população discute política e nós não acreditamos também, importante que se diga, que a eleição, ela não muda a vida das pessoas, o que muda é a luta. E também nestas eleições, nós temos como eixo de campanha defender a candidatura do presidente Lula. Quanto ao meu questionamento, a senhora vive mais um processo eleitoral para o governo do estado, mas um processo onde fatos novos apareceram, sobretudo essa repercussão nas redes sociais. Isso foi convertido em adesão, em apoio? A senhora acredita que isso vai ser revertido em voto para a senhora na urna? É uma expectativa que a gente tem, porque a internet, ela tem uma abrangência muito grande e nós, como um dos partidos que somos barrados, na hora de participar do processo eleitoral, nós não temos recursos para a campanha. Nós estamos incluídas na cláusula de barreira, que nós não recebemos o fundo partidário. E nesta eleição também, nós estamos com o nosso fundo partidário, fundo eleitoral retido pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas a gente acredita, que Piauí, nesse momento, deve estar, não sei, a abrangência da emissora, mas nós não temos condições de, por exemplo, de visitar 224 municípios.
Mas assim, agora com essa repercussão que teve por a minha intervenção em passagens anteriores, né, a gente acredita que o PCO, né, o PCO ficou conhecido com a minha representação, mas eu queria acrescentar, eu não sou uma candidata que represento uma pessoa personal, uma pessoa individualmente. Eu apresento, é um programa do meu partido, é um programa para a luta, é um programa que não é só para as eleições, é agora e também para um programa posterior às eleições. Nós somos uma candidata de luta. Candidata, vamos rodar com os jogadores e jogadoras. A pergunta agora é da jornalista Poliana Oliveira. Candidata, a senhora sempre repete, a senhora acabou de pontuar, inclusive, sobre o ministro Alexandre de Moraes, de que o processo eleitoral ele não é democrático, que ele não abrange todos os partidos, é desigual, a senhora costuma dizer isso, mas por que então repetidamente participar do processo eleitoral ao invés de apoiar outras candidaturas de esquerda, por exemplo, aqui no estado do Piauí? A senhora diz que é de luta, mas não dava para lutar junto com outros partidos, porque a escolha de sempre se lançar mesmo desacreditando do processo eleitoral? Olha, eu começaria falando, né, que nós defendemos a candidatura do presidente Lula, mas nós temos uma diferença programática. Nós não concordamos com a aliança. Nosso programa ele é separado, a aliança que ele fez com o Alckmin, né? Nós temos apenas acreditamos que o Lula é o único candidato capaz de derrotar o Bolsonaro. E é para isso que nós estamos também junto com o Lula. Lula tem história de luta, ele representa a classe trabalhadora e ainda dizemos mais, que o Lula, depois da vitória, se assim for, nós temos que lutar para que seja revestido todas as medidas feitas contra a população brasileira, né, pelo governo Bolsonaro. Porque não é assim num toque de mágica, e sim com a luta da mobilização, da capacidade que o Lula tem de mobilizar, de trazer os trabalhadores para a luta, para a gente reverter todas as medidas. Tem coisas que não podem ser revertidas. Por exemplo, o governo Bolsonaro, ele cometeu crimes contra a humanidade. Por isso também ele é conhecido como genocida. Então morreram cerca de 700 mil pessoas. Isso é um crime que as pessoas não voltam mais. É um crime que só temos a lamentar, mas também esse governo ele vai ter que pagar por isso que ele fez contra a humanidade. Cíntia Laes. A senhora disse uma frase aí que eu achei muito interessante. A senhora disse que o que muda a vida das pessoas não é a eleição, é a luta. E eu acho que essa frase resume bem a sua vida, porque a senhora é uma pessoa de luta. Em todas as lutas, a senhora sempre está presente, nas paralisações, e não apenas dos professores, mas de outros trabalhadores também. Aliás, é difícil a gente ter outras categorias, no passado houve, outras categorias que envolvem na luta, por exemplo, de uma categoria diferente. Pergunto para a senhora, porque nós estamos acostumados a conhecer Lourdes Mello de 10 disputas como a candidata, mas quem é Lourdes Mello? O que a senhora pensa, o que a senhora faz e de que forma que essa luta impactou a sua vida pessoal? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que a gente nós somos conhecidas, né? A gente também, nesta eleição, a gente está desenvolvendo um conhecimento também sobre as propostas do PCO, mas tem uma coisa que eu gostaria de dizer, que fique registrado também. É que nós só aparecemos nas mídias, nas TVs, em período eleitoral. Por quê? Porque existe o monopólio dos meios de comunicação. E a gente quer aqui registrar que o próprio Lula já falou que vai rever essas concessões para que os meios, as TVs, as rádios, sejam os meios democráticos para toda a classe trabalhadora. Voltando à sua pergunta, eu sou uma pessoa de luta, sim, porque eu sigo o meu partido, que é o Partido da Causa Operária, e nós fazemos participamos das eleições não para acreditar que no capitalismo a vida da população vai ser melhorada.
E até mesmo não é a eleição. O que nós queremos enquanto, para a humanidade, enquanto candidatos que nós somos, enquanto partidos também que nós atuamos, é que nós possamos estar fazendo uma revolução com o governo operário e para uma sociedade socialista. Só assim é que a gente acredita que possa ter uma vida melhor para a população. A senhora não respondeu quem a senhora é. O que a senhora gosta de fazer, o que a senhora pensa? Eu faço o que eu gosto, de acordo com as minhas convicções. É lutar para que, e não acreditar que a gente possa estar no meio de um confronto muito direto assim contra a vida das pessoas, das mulheres, dos jovens, das crianças também, a gente ficar satisfeito. Por isso que as minhas convicções é que me faz eu ser uma pessoa com melhor propósito para a vida. Kátia? Candidata, dentro do que a Cíntia pontuou aqui muito bem, que a senhora é uma mulher de luta e está efetivamente protesto do sindicato dos transportes, vans, professores, enfermeiros, e a senhora sempre está ali perto e participando. Dentro desse contexto, eu quero lhe perguntar uma situação que a senhora é de Teresina, acabou de falar que não tem como andar os 224 municípios, então conhece bem os problemas da nossa região metropolitana. Um deles é a questão do transporte público e do transporte intermunicipal. As pessoas que trabalham em Teresina, moram em Altos, moram em União, e eu, inclusive, já testemunhei a senhora participando desses protestos, dessas reuniões. Quais são suas propostas para resolver esse problema? A questão do transporte público é uma questão que deva ser encampada pela classe trabalhadora, pelos sindicatos, né, e pela população também, os usuários de transporte coletivo, e que a forma como está, o CETUD, os empresários de ônibus, eles lucram, eles querem lucrar, e o que tem acontecido é isso. A Prefeitura de Teresina, ela faz aliança com o CETUD, as passagens elas estão caras, Teresina está praticamente, os ônibus não existe uma circulação, foram reduzidas as linhas de ônibus, os ônibus foram reduzidos, foram demitidos trabalhadores, congelados salários de trabalhadores do transporte, e a nossa proposta sempre é que o transporte público seja municipalizado sob o controle dos trabalhadores, da categoria dos trabalhadores e também da população. Que o transporte público, ele tenha também passe livre para os trabalhadores que estão desempregados e para os estudantes, que também não têm como se deslocar para que for necessário, para o trabalho, para a universidade, para o lazer, que é um direito de todos. A pergunta agora é do jornalista Arimatea Carvalho. Boa tarde, candidata. Seja bem-vinda. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco. Nós mostramos aqui o debate do Grupo Meio Norte de Comunicação e comentamos o debate aqui na Rádio Jornal 90.3, também no canal 20.1. E lá a senhora fez duras críticas à conduta do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, agora presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que barrou postagens do seu partido, do PCO, nas redes sociais, alegando fake news. E o PCO criticou o ministro, dizendo que ele é um ditador, que ele tem uma sanha ditatorial, que ele é um tucano fascista. Mas esse inquérito, que também puniu o partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, as redes sociais bolsonaristas, ele combate fake news. Então eu queria que a senhora se posicionasse e dissesse qual é a crítica ao ministro e o que a senhora acha de fake news, de informação falsa. Olha, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem perseguido o PCO, o nosso partido. Ele cortou todos os canais de internet com cerca de 500 mil de seguidores.
Também ele está perseguindo o presidente do nosso partido, que é o Rui Costa Pimenta. Instaurou um inquérito que segue, né, sem nenhuma justificativa. E o que a gente fala, não só do ministro Alexandre de Moraes, nós falamos de todos os juízes, mas que os juízes devam ser eleitos. Por quê? Se nós temos no nosso sistema, né, político, nós temos os deputados, né, temos também o executivo, tem os senadores, tem os parlamentos. Parlamento mais o executivo e o judiciário. Por que que o judiciário, somente o judiciário, tem poder sem ser eleito? O Alexandre de Moraes, assim como os demais juízes, devam ser eleitos com mandato revogável, porque eles não tiveram nenhum voto. Esse ministro, agora ele está legislando, que não é a função dele, e também comandando um processo que são as eleições. Ele está até mesmo criando regras e também julgando o nosso momento que nós estamos vivendo, que é uma eleição. Por isso, diz a Constituição, todo poder emana do povo. E ele não foi eleito, não teve um votinho sequer. Por isso nós defendemos, concluindo as eleições para os juízes. Candidata, a sua fala relacionada às propostas é muito direcionada aos trabalhadores. Então eu questiono a senhora, qual deve ser a relação trabalhadores, empresas, na visão da candidata Lourdes Mello? Uma coisa, nós não estamos nos candidatando para colaborar para que as empresas sejam bem-sucedidas, tenham um avanço na exploração, que as empresas eles sugam os parlamentos, o parlamento, os deputados eles fazem regras, eles fazem lei para favorecer os patrões, para que os empregados tenham um salário. E esse salário hoje é de R$ 1.200. Nenhuma família tem como sobreviver com R$ 1.200. E o que é que nós queremos dizer? É que o salário para os trabalhadores, especificamente para os professores, ele seja de R$ 5.000, porque a Constituição diz isso. A gente sempre está nos fazendo referência à Constituição de que uma família, para sobreviver, ela tem que ter um salário de cerca de R$ 6.000. Isso são dados já pesquisados pelo DIEESE. Mas, e os trabalhadores, quando, na nossa proposta, né, de socialismo, quando uma empresa, ela está passando, dizendo eles, já sugaram muito o suor e o sangue da classe trabalhadora, os trabalhadores devem ocupar essa empresa e administrar e tomar para si a condução das empresas. Nós não queremos que o capitalismo ele se mantenha no poder. O que nós defendemos, como já disse, é um Estado operário, dirigido pelos trabalhadores. Isso é possível. Nós já temos experiência, né, de que a história mostra isso, que nós vamos evoluir com uma sociedade igualitária. É isso que a gente acredita. Poliana? Candidata, com relação aos profissionais da educação, a senhora, sendo eleita governadora, que primeiras medidas, emergenciais ou não, a senhora tomaria para melhorar não só a qualidade de trabalho dos servidores da educação, professores e demais membros da classe, e também para melhorar a educação em si no estado do Piauí? Olha, a necessidade para uma educação de qualidade, uma educação igualitária, a gente sabe de cor e salteado, porque essa nossa luta é antiga. Nós tivemos um período da presidenta Dilma, que nós participamos de conferências municipais, estaduais e nacional, conferências da educação. O nosso propósito naquela época era que o recurso do orçamento fosse destinado para a educação, fosse de 10% para a educação. E hoje, neste governo Bolsonaro,
a gente acredita que não chega aos 3%, não sabemos desses dados atualizados. Mas o próprio governo, ele está prosseguindo, o governo Bolsonaro, prosseguindo com a PEC do teto, né? Congelando os recursos para a educação em 24 anos, né? Deu sequência à medida já tomada pelo governo anterior. E também tem feito cortes para as universidades ensino superior. E o que é que nós colocamos? Nós precisamos, sim, de uma escola boa, de uma escola onde tenha laboratório de informática, laboratório de ciências, quadras cobertas, salário suficiente para um professor sobreviver de R$7.000. Também defendemos que nós temos um plano de cargos e salário, nós temos que ter condições de trabalho. Então, o capitalismo vai oferecer isso para os professores? Não. É só a luta através dos sindicatos, porque nós já tivemos avanços e já tivemos perdas. Mas nós vamos continuar lutando agora por uma lei, que foi preciso fazer greve pelos 33,24%, e mesmo assim o governo não respeita, tanto o governo do município como o governo do estado. Não respeitam que é uma lei, que bastava ser cumprida. E ainda colocamos também, né, que nós precisamos ter os nossos direitos que foram revogados, principalmente também dos professores aposentados, que já contribuíram a sua vida com a Previdência, e agora está sendo confiscado 14% dos seus salários, que isso deixa os professores aposentados passando necessidade porque são categorias que já contribuíram, estão contribuindo novamente e precisam de ter um melhor atendimento para a sua vida, de medicação e também tratamento e lazer e tudo, mas estão com o salário sendo confiscado. 14% está sendo retido do salário dos professores aposentados. Cíntia? Candidata, ontem o presidente Bolsonaro, no que deveria ser a celebração do bicentenário da independência, além de ter transformado aqueles momentos em uma espécie de comício, né, político eleitoral, por isso há contestações já na justiça, ele também usou o palanque para falar muito da vida dele pessoal, a sua atividade sexual, pediu para o público responder, ou para o público entoar que ele era imbrochável, né? E nós sabemos o que significa realmente essa expressão. Queria saber da senhora, como mulher, o que a senhora acha do presidente falar esse tipo de coisa num evento como aquele, que era tão significativo para o Brasil, tinha representantes de outros países lá? Do Bolsonaro não se pode esperar nada. Ele é um debochado, ele é uma pessoa insana, ele tem tido todas as posturas, porque ele tem ao seu lado, não é somente porque ele tem uma força perante os trabalhadores, é porque tem o segmento da burguesia que ainda defende, ainda está sendo utilizado para servir aos ataques aos trabalhadores. A entrega das riquezas, as privatizações, a retirada de direitos. É por isso que ele está lá fazendo esse desrespeito, esse deboche num dia que deveria ser um momento assim de patriótico, né? E ele faz isso daí numa boa e continua lá. E nós temos que dizer que nós temos que reverter essa situação e que seja revestido através da luta da classe trabalhadora, fora Bolsonaro. Kátia? Candidata, a gente viu aí, a senhora já vai na quinta candidatura, está sempre presente nos pleitos. Quais momentos e realmente é possível calar Lourdes Mello? A gente defende, né, a liberdade de expressão, ela é irrestrita. Não podemos ter meio termos. E nós sempre vamos lutar para que a gente possa ter esse direito. O direito de ter opinião, o direito de poder falar. Porque se a gente
como indivíduo, como ser humano, como trabalhador, como mulher e como mesmo do Partido da Causa Operária, o que o ministro fez foi querer calar o ministro Alexandre, né? Calar o nosso partido, cortando todas as nossas mídias, os nossos canais de TV para calar. E nós não vamos nos calar. Candidata, há alguns pontos defendidos pelo PCO que se assemelham ao bolsonarismo. Um deles, o acesso a armas. Inclusive, o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, disse, olha, em alguns pontos, de fato, há essa convergência de posições entre o PCO e o bolsonarismo. E a senhora, agora há pouco, fez uma crítica contundente ao presidente da República. Como a senhora vê esses pontos convergentes nos dois partidos, nos dois grupos políticos? Existe uma diferença que nós defendemos a defesa e a autonomia dos segmentos da classe trabalhadora. Por exemplo, o Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra, agora, se você for pesquisar, são mortos no campo, cidade também. E a gente defende que, principalmente, os indígenas também, eles têm sido atacados. E a gente defende que, para que eles tenham a autodefesa, tenha arma. Nós não vamos esperar que por exemplo, os índios voltem naquela forma rudimentar, que é cultural, se defenda dos latifundiários que querem se apropriar das terras indígenas como uma seta. Não, é preciso que o povo do campo e os indígenas possam também se armar para se autodefender. É muito diferente da política do Bolsonaro, que ele usa o sinal de matar, ele quer atirar cada vez mais contra a população jovem, pobre, que está marginalizada. E nós não concordamos que uma sociedade que oprime o jovem, que não tem emprego, que não tem uma boa educação, que não tem uma perspectiva de vida, seja cada vez mais massacrado com armamento que tanto o Bolsonaro defende contra a população. Ari? Qual seria a sua relação com a Assembleia Legislativa caso a senhora fosse eleita governadora do Piauí? A senhora ia ter uma Assembleia ali com a maioria de MDBistas, petistas, progressistas, e vamos combinar que o conteúdo programático dos mandatos deles não são propriamente assim, em sintonia com o conteúdo do PCO. E a senhora não ia conseguir governar sozinha. Então, qual seria esse tipo de relação que a senhora teria com o parlamento? Caso essa pergunta sempre é repetida, e nós colocamos o seguinte, nós não fazemos aliança, nem também participamos das federações que aí tem. Nós fazemos uma aliança com nossa própria programa de luta, que fora da eleição, dentro da eleição, nós estamos sempre lutando. E de forma nenhuma, se houver essa perspectiva, né, que nós já tivemos, como vocês colocam sempre, que nós já participamos de várias, e sim, participamos de várias eleições, mas nós não fazemos aliança com nenhum partido. E também, digo mais, que o que a gente vê é que as eleições são um jogo de carta marcada. Quem ganha a eleição é quem tem dinheiro. E ainda tem mais agora o orçamento, né? O orçamento secreto, além dos volumosos recursos e das contribuições que os partidos que já têm dinheiro conseguem dos empresários, mas a gente, falando do orçamento secreto, né? Que não precisa nem eles prestarem conta. Eles vão usar, lá vão ter para custear as eleições. Então, a eleição ganha quem compra voto, quem tem muito dinheiro, e a gente sempre participa, como já tenho falado, né? Para fazer a divulgação das nossas ideias, do nosso plano de luta e chamar o povo a lutar. A senhora está admitindo, então, que não vai ganhar a eleição?
como vocês disseram, né, é muito difícil se ganhar uma eleição numa situação de desigualdade dessa, né? Mas a gente participa. Candidata, não temos tempo para mais uma pergunta. A senhora tem esse tempo restante, 2 minutos e meio, para as suas considerações finais. Então, nós, repetindo, né, que nós queremos que a população compreenda, conheça o PCO. Chamamos a população a lutar e votar com o PCO. A nossa candidatura, eu sou Lourdes Mello, sou candidata a governadora, o meu número é 29. Nós temos também para Senado a professora Albetiza Moreira, temos o suplente Marbri Estevânio, temos a Marli como deputada federal, Clóvis José também como deputado federal, temos também deputado estadual, a produtora cultural Lucila Martins, e a gente chama a população a lutar conosco, lutar e votar com o PCO, e vote na nossa legenda, que é 29. Tá certo, então. Obrigado, candidata Lourdes Mello, pela sabatina hoje aqui, por ter aceito o nosso Mas eu ainda convite. faltei uma coisinha para finalizar. Pois não, fique à vontade, a senhora ainda tem um tempo. Dizer que nós precisamos fazer a campanha do presidente Lula. Vote Lula. Vote Lula para que nós possamos estar junto com o Lula, contribuindo para reverter todas as maldades, todas as crueldades do governo Bolsonaro. Agora e pós-eleição, vamos estar juntos na luta. Tá certo. Obrigado, candidata. Obrigada também. Bom, essa foi mais uma sabatina. Concluímos assim, sabatinamos todos os candidatos e candidatas ao governo do estado aqui no Agora Jogo do Poder, porque eleições, você já sabe, o seu voto é no Meio Norte.